O aumento do nível do mar devido às mudanças climáticas já está causando perda de áreas e escassez de água potável em algumas ilhas. Essa é a situação de uma pequena nação do Oceano Pacífico, Tuvalu, que tem instado os países mais poluentes a reduzir drasticamente suas emissões de gases de efeito estufa. Esta nação também está se preparando legalmente para o pior cenário, a submersão total de seu território. Com apenas 25,8 km², Tuvalu é o quarto menor país do mundo. Ele consiste em um arquipélago formado por 9 ilhas localizadas em meio ao Oceano Pacífico. Essas ilhas são, na maior parte, apenas faixas de terra situadas sobre recifes de corais em formato de anel. Com o aumento do nível dos oceanos, a população de Tuvalu vem observando impotente à medida que o mar invade o pequeno arquipélago. Tuvalu pode simplesmente desaparecer caso o nível do mar aumente nos próximos anos devido às mudanças climáticas. Os lares de cerca de 12 mil pessoas estão ameaçadas de serem completamente engolidos pela água salgada do Oceano Pacífico. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Formado por 9 pequenas ilhas, Tuvalu pode simplesmente desaparecer caso o nível do mar aumente nos próximos anos devido às mudanças climáticas. Os lares de cerca de 12 mil pessoas estão ameaçados de serem completamente engolidos pela água salgada do Oceano Pacífico. Durante a COP26, realizada em Glasgow, Escócia, o ministro da Justiça, Comunicações e Relações Exteriores tuvalano, Simon Coffey, enviou uma mensagem dramática aos chefes de Estado presentes no encontro. Estamos afundando, mas a mesma coisa está acontecendo com todos, declarou com a água na altura dos joelhos de um local que anos atrás era terreno seco. Localizado a cerca de 4 mil quilômetros da Austrália e do Havaí, todo o país tem cerca de 26 quilômetros. É uma nação insular de baixa altitude. O ponto mais alto acima do nível do mar é de 4 metros, disse o ministro. Além de Tuvalu, outros locais, como Maldivas e Kiribati, são especialmente vulneráveis ao aquecimento global e ao aumento do nível dos oceanos por serem atóis, territórios sob os recifes de coral em forma de anel, completos ou parciais, que circundam uma lagoa central. Vivemos em faixas de terra muito estreitas e em algumas áreas você pode ver o mar aberto de um lado e lagoa do outro. O que temos experimentado ao longo dos anos é que, com o aumento do nível do mar, vemos a erosão de parte da ilha, detalhou Coffey. Além da invasão do mar, Tuvalu também tem enfrentado ciclones mais fortes e períodos de seca, acrescentou o gestor. O aumento das temperaturas do oceano ainda causou o branqueamento de corais e recifes vitais para a proteção costeiras e reprodução dos peixes. A tomada do território do país pelo oceano tem causado outros transtornos, além da submersão, a infiltração da água marinha no subsolo em certas áreas e aquíferos, reduzindo a disponibilidade de água doce. A água potável normalmente é obtida da chuva, mas em algumas ilhas também eram cavados poços para acessar as águas subterrâneas. Hoje isso não é possível devido à intrusão da água do mar, então dependemos basicamente apenas da água da chuva, relatou o ministro. A penetração da água do mar no solo também inutilizou terras agrícolas. A salinidade da área dificulta muito o cultivo de nossos alimentos e estamos cada vez mais dependentes de produtos importados, contou Coffey. Países como Tuvalu vêm convocando ações climáticas globais concretas há mais de 30 anos. Desde 1990, as nações insulares do Pacífico formaram uma aliança diplomática com outras do Caribe, visando criar uma frente nas negociações sobre as mudanças climáticas.
A Aliança de Pequenos Países Insulares hoje tem 39 membros. Em mensagem à COP26, o atual presidente da organização, o primeiro-ministro de Antigua e Barbuda, Gaston Browne, lembrou que a contribuição das pequenas ilhas em desenvolvimento para emissões globais de CO2 é inferior a 1%. Projeta-se que mesmo uma elevação do mar de 1 metro irá impactar a biodiversidade terrestre de ilhas e áreas costeiras baixas, tanto diretamente devido à perda de habitat pela submersão, quanto indiretamente devido à intrusão de água salina, salinização de manguezais costeiros e erosão do solo. O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas prevê um aumento médio global do nível do mar de pouco mais de 1 metro até 2100 em um cenário de altas emissões, mas também alerta. Um aumento de cerca de 2 metros em 2100 e 5 metros em 2150 em um cenário de muitas altas emissões de gases de efeito estufa não pode ser descartado devido à profunda incerteza dos processos de manto de gelo, em referência ao derretimento de gelo registrados na Groenlândia e na Antártica. Uma pesquisa de 2018 realizada por cientistas nos Estados Unidos e na Holanda, entre outros, observou que a maioria das nações com atóis estarão inabitáveis em meados desse século. A razão é que a elevação do nível do mar agravará as inundações das ondas no mar. Outro ponto importante levantado pelas autoridades de Tuvalu durante as cúpulas de discussões do clima é que, embora no momento sejam eles afundando, caso a humanidade continue nesse curso, não vai demorar até que outros países sejam afetados pelo aumento dos oceanos. Continuaremos a defender e exortar outros países a mudar o curso e reduzir suas emissões. Mas também temos que ser proativos em nível nacional. Essa é a parte da razão pelo qual estamos nos preparando para o pior cenário possível. Portanto, temos duas abordagens. Uma é continuar a ação a nível internacional e, por outro lado, fazer a nossa parte a nível nacional. Acho que isso é tudo o que você pode fazer. Não tenho certeza se posso fazer mais nada do que isso, refletiu Kofi ainda. Um desses esforços a nível nacional é o projeto de adaptação costeira, que custou 35 milhões de dólares, ou 175 milhões de reais na cotação atual, e pretende recuperar 3,8 quilômetros de terra atualmente submersas. Esse território é importante não apenas para ser habitado pelos moradores, mas para a agricultura local, que é prejudicada pelo avanço da água salgada. Durante períodos de maré forte, por exemplo, ocorrem inundações. Já com a maior frequência desses eventos, a salinidade do solo aumenta, tornando o ambiente impróprio para o cultivo de certas plantas essenciais para o sustento da população de Tuvalu. Assim, a nação vem dependendo cada vez mais da importação de alimentos para sobreviver. Caso o pior se concretize, os residentes do arquipélago precisarão procurar outro país para morar. A realocação é o último recurso para nós, garantiu Kofi, acrescentando que as nações sendo consideradas não serão anunciadas publicamente por enquanto. Não identificamos os países para os quais gostaríamos de nos mudar, porque também estamos cientes de que a realocação pode ser usada como uma desculpa por alguns dos países maiores que podem dizer: damos a eles terra para se mudarem e continuamos com as nossas emissões dos gases de efeito estufa. Embora o cenário de realocação vá ser evitado ao máximo, o governo das ilhas também está se preparando para o caso isso se torne necessário. O patrimônio cultural de Tuvalu, por exemplo, vem sendo armazenado na web, de forma que permanecerá acessível no mundo digital, mesmo caso suas versões físicas sejam engolidas pelo oceano.